tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no Lab DH. Atualmente, cada vez mais estamos na internet. Estamos trocando os meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e ligações, para mensagens instantâneas em aplicativos, portais na web, informações nas redes sociais, podcasts e plataformas de streamings. Com a pandemia do coronavírus, o que era tendência se tornou realidade. Empresas, escolas, relacionamentos, tudo foi para o ambiente online. Porém, nem todos podem acessar os ambientes online, seja por não poder adquirir equipamentos ou por não saber como acessar ou como mexer nos equipamentos eletrônicos. Com isso, para discutir sobre educação digital, recebemos o doutorando da Universidade de São Paulo, pesquisador e autor de livros e artigos sobre o direito digital, José Luiz de Moura Faleiro Júnior. Faleiros, seja muito bem-vindo ao Prosa no Lab DH. E já começo lhe perguntando, a inclusão digital e a educação digital são um direito da pessoa humana? Pode ser considerado um direito fundamental? Seja bem-vindo. Olá, caríssimo João Alexandre e demais amigos do Lab DH. Primeiramente, me permita registrar a minha felicidade, caro amigo, por participar desse podcast. Uma oportunidade única para que possamos discutir um tema tão relevante quanto educação digital e vários desdobramentos que ela proporciona nessa tal sociedade 4.0. Respondendo bem objetivamente a sua pergunta, meu amigo, para que possamos começar esse profícuo debate com o melhor dos dois mundos, eu vou destacar que, para o direito, a preocupação com a inclusão digital já é uma constante. Inclusão digital esta que vai além daquela clássica discussão, eu tenho certeza de que muitos dos colegas que são da área jurídica já ouviram falar sobre isso, a respeito da garantia de acesso universal à internet. Falava-se no acesso à internet como direito fundamental. Hoje, a inclusão digital vai muito além. Contempla mais do que o acesso à web, também o letramento, a instrução do cidadão para que possa utilizar-se das ferramentas virtuais de forma segura, consciente, cidadã. É esse o mote do caput do artigo 26 do nosso Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. E eu falei, João, que seria o fundamento para eu abordar o bom dos dois mundos. Pois bem, se para o direito já existe norma no Brasil prevendo a educação digital como política pública, do outro lado, enxergamos um aspecto que vai além do direito e que também vai além da técnica. É algo que está muito mais conectado à existência do indivíduo e à sua afirmação em sociedade. Esse fundamento, que também revela a natureza de direito humano da inclusão digital, nos mostra que a discussão é transversal e tangencia todas as ciências, inclusive as demais ciências humanas e sociais aplicadas. Ou seja, o direito não permanece inerte, ele dialoga a partir dessa conclusão com outras ciências. E mais do que nunca, aspectos pedagógicos, aspectos informacionais, aspectos sociológicos e, por que não, psicológicos, passam a se introjetar na ciência do direito, impondo ao intérprete novas leituras sobre o que se entende por inclusão digital. Com essa introdução, eu ressalto: o nosso Marco Civil foi um grande marco normativo para o reforço axiológico que se pretende dar a essa busca pela inclusão digital como efetivação do fundamento constitucional da cidadania. E mais do que nunca, os seus desdobramentos precisam ser conhecidos, investigados e reinterpretados pelo estudioso do direito, especialmente por aquele que se debruça sobre o direito digital. E Faleiros, hoje, quais são os desafios mais recorrentes que a educação digital enfrenta e como isso repercute na promoção dos direitos humanos?
João, esse fator repercussão é muito importante. Que bom que você tocou nesse termo, meu caro, porque veja, as repercussões são variadas. Poderíamos discutir os impactos sob a ótica do direito do consumidor, sob a ótica do direito da concorrência, sob a ótica dos contratos, da responsabilidade civil. Poderíamos imaginar até aspectos relacionados ao direito público, principalmente no que diz respeito ao implemento de políticas públicas inclusivas. São várias as vertentes, mas é fato que o principal vetor que impõe desafio ao Estado é, sem dúvida alguma, o mapeamento das zonas cinzentas, zonas de risco que a internet ainda apresenta aos seus usuários. A ferramenta empolgante, obviamente, traz usos e benesses que permitem a operacionalização de rotinas com muito mais velocidade, quase que instantaneidade, não é? A transformação digital, especialmente após os eventos do ano de 2020, com a pandemia da Covid-19, acelerou muito mais do que o esperado esse processo de virtualização. Mas para e passo com essa empolgante inovação, temos um Estado incapaz de diagnosticar os pontos problemáticos, as zonas de risco, ou como falei, zonas cinzentas, nebulosas, onde a regulação precisa atuar para que, de fato, esses direitos, já reconhecidos como humanos, dentre eles a inclusão digital e a educação digital, possam ser efetivados. O desafio é de diagnóstico num primeiro momento. E as repercussões, embora já existentes, podem ser solucionadas por instrumentos que o ordenamento jurídico já oferece ao operador do direito. Eu volto a exemplificar. Já temos ótima legislação de proteção das relações de consumo. Já temos grandes estruturas fiscalizatórias que impõem o enforcement obrigacional para aqueles que violam, por meio de práticas abusivas, relações de consumo na internet. Exemplos podem ser citados em relação a isso. Todos nós já ouvimos falar, por exemplo, do emblemático abuso praticado pelas malfadadas práticas denominadas geopricing e geoblocking, que se valem de uma vulnerabilidade do consumidor internauta para explorar a sua geolocalização a fim de praticar abusos de preços. É um exemplo que veio à tona no Brasil entre os anos de 2017 e 2018 e que ecoa até hoje, mas temos legislação sólida para isso. Eu poderia citar ainda o próprio Marco Civil, já aventado na resposta anterior, que impõe ao Estado o dever de oferecer políticas públicas inclusivas. E vários estados e municípios já o fazem. E vêm, aos poucos, tornando suas políticas públicas melhores, mais condizentes com a realidade local. Mas é fato que, buscando uma abstração, partindo para um panorama mais geral da realidade brasileira, ainda estamos muito longe do patamar desejado para a efetivação desse dever, que não é apenas do Estado, mas da sociedade. E as repercussões graves, como essa do exemplo que citei sobre geopricing e geoblocking, continuarão a nos assombrar, ao menos no curto e no médio prazo. É preciso avançar, e esse avanço depende de cooperação. Não adianta o Estado simplesmente regulamentar por meio de lei, ou que seja, de emenda constitucional, a previsão expressa de um direito fundamental, o humano, de acesso à internet, ou mesmo a ordem de que se efetive a inclusão digital, se esta não ocorrer na prática. E o autoaprimoramento é fundamental. Cada indivíduo, no uso que realiza das ferramentas tecnológicas em seu cotidiano, deve estar atento aos perigos da rede. Por isso falamos em educação digital, e a educação digital desdobrada
nessas duas vertentes, a política pública, mas igualmente o dever de autoaprimoramento, o dever do cidadão de conscientização sobre os perigos da web, que muitas vezes são velados. Escancarar esses perigos velados é uma das formas de trazer luz aos problemas, aos riscos e, como você mesmo comentou, às repercussões, especialmente as negativas, desse fenômeno. Você citou muito bem, acho que esse exemplo foi bom para essa próxima pergunta, porque nós estamos, como você falou, diariamente sendo observados através de rastros, como os cookies, o tempo que a gente fica em cada site, os produtos que nós procuramos, e todos esses rastros que nós deixamos na internet, as empresas criam publicidades direcionadas e acabam entrando no que chamamos de bolhas, né? Que você vê aquilo que é bom para você, o que as empresas acham que é bom para você. Então, o que acaba aparecendo nas redes sociais para nós é exatamente o que as empresas acham que é interessante. E nesse momento, a falta de educação digital influencia, por exemplo, na propagação da fake news, e isso pode influenciar no modo de ver da sociedade, porque você disse na questão econômica, do direito do consumidor, mas e do outro lado, da questão política mesmo, do nosso dia a dia, isso pode influenciar também? Sem dúvida alguma, pode. João, isso é tão grave que, perceba, os resultados concretos de uma interferência político-eleitoral das mídias sociais já foi escancarado em um caso emblemático ocorrido nos Estados Unidos da América, envolvendo a Facebook Inc. e uma empresa chamada Cambridge Analytica. Esses eventos, que muitos já ouviram relatos sobre ou leram a respeito, foram flagrantemente violadores de uma série de boas práticas para o uso da internet. Eventos parecidos, você citou fake news, não é? Eventos parecidos vêm sendo diagnosticados no próprio Brasil. As eleições de 2018 foram realizadas no país com grande nebulosidade, por exemplo, quanto ao chamado disparo de spam político a partir do WhatsApp. Foi instaurada uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional, que acabou sendo batizada de CPMI das Fake News, e em várias audiências públicas realizadas nos anos de 2019 e 2020, as pessoas ouvidas pela comissão relatavam que práticas espúrias eram contratadas por partidos, candidatos e coligações, e essas práticas envolviam, dentre outros abusos, a habilitação de chips de telefonia móvel, utilizando-se de CPFs e nomes de pessoas falecidas, ou de CPFs de pessoas vivas, mas que vazaram na internet, e esses chips habilitados eram utilizados por algoritmos que disparavam mensagens de spam com conteúdo calunioso, difamatório, contrário a determinado candidato ou pauta política, ou mesmo promocional, visando enaltecer um candidato, seu partido ou sua coligação. E é claro que não se sabe ainda qual foi o impacto concreto em números que isso teve no resultado das eleições daquele ano, mas a prática foi confessada. E desde então, buscou-se entender qual era o problema desse fenômeno, não é? Fake news seria um grande gênero para um fenômeno mais complexo, que envolve a malversação das plataformas digitais. O que se fez em 2020 no Brasil foi curioso, porque, percebam, o Tribunal Superior Eleitoral, visando coibir esse mesmo cenário que ocorreu em 2018, estabeleceu uma parceria com a Facebook, que é a empresa responsável pela aplicação em questão, o WhatsApp, e a partir de denúncias formuladas na plataforma do TSE, essas denúncias eram encaminhadas imediatamente por uma implementação de sistema interoperável junto da empresa, e por meio de governança bem implementada entre o tribunal e a empresa, foi possível diagnosticar com quase que fração de segundo eventual prática do spam político, e o bloqueio era feito quase que de imediato também. Foram mais de 5.000 denúncias realizadas, a grande maioria delas, a maioria esmagadora delas, era procedente,
Então, o exemplo que se tem das eleições recentíssimas de 2020 no Brasil foi da cooperação. Os cidadãos mais conscientes, e aí entra a educação digital, podem colaborar para coibir práticas espúrias relacionadas a isso? Podem sim, desde que saibam que o ambiente da internet é propenso à proliferação de conteúdo falso, de factoides, de conteúdo difamatório, calunioso, de um modo geral, daquilo que se convencionou chamar de fake news. Então, hábitos simples, como a checagem de fatos, a checagem de fontes, a busca pela origem da informação que circula por grupos, especialmente em aplicativos de telemensagens, que circula em redes sociais, em perfis de redes sociais, são simples atitudes que podem levar o cidadão a não crer naquilo que chega até ele. Isso é o básico. O mais complexo envolve o controle do Estado sobre os conteúdos que circulam nessas plataformas. E aí o debate é um pouco mais difícil. Você mesmo falou que do lado econômico tem-se hoje uma verdadeira corrida por algoritmos, porque de fato são algoritmos que catalogam a atenção. Como sempre disse o professor Tim Wu, tem-se uma nova commodity no século XXI. A atenção do usuário passou a ter valor econômico e essas empresas que buscam a todo momento capturar a atenção estão praticando algo que a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tutelou de forma tímida, a chamada perfilização. Aparece no artigo 12, parágrafo 2º da lei, um artigo que é dedicado ao tema anonimização de dados, mas lá está dito, nesse tímido parágrafo 2º, que se os dados pessoais coletados e esses dados sutis, como a atenção, podem ser utilizados para esse fim, ou seja, para traçar perfil, caso o sejam, serão considerados dados pessoais e, portanto, estarão sujeitos aos rigores da LGPD. Dito isso, temos já um marco regulatório que impõe às empresas que se valem de tais práticas o controle, o zelo pelos dados que coletam, pela forma como tratam esses dados e pelos usos ou finalidades para as quais utilizam esses mesmos dados. Ao Estado, se não é possível, em festejo às liberdades, especialmente de expressão e de imprensa, e em festejo à privacidade e à proteção de dados dos usuários, intervir nessas mesmas comunicações para fiscalizá-las, praticando um abuso que feriria de morte a nossa estrutura enquanto sociedade, deve, por outro lado, fiscalizar os usos e as ferramentas que tais empresas utilizam nesse controle abstruso que se realiza hoje irrefreavelmente quanto à atenção e ao uso que se dá aos dados que mapeiam perfis. Nesse sentido, você citou muito bem, meu amigo João, as bolhas informacionais, não é, para citar a expressão do professor Eli Pariser, essas filter bubbles que criam grandes conglomerados de usuários que só recebem informações que interessam aos seus próprios gostos e às suas próprias consultas rotineiras, acabam criando uma desvirtuação, acabam criando um fenômeno que sai da esfera econômica e do direito do consumidor e do direito da concorrência e adentra uma discussão de direito público que envolve o próprio princípio democrático. Isso é grave e, de fato, ainda há muito a se investigar. O caminho é longo e deve ser trilhado para que se busque maior clareza sobre os impactos que essas bolhas informacionais podem ter sobre a própria configuração democrática, sobre a própria soberania de uma nação. Foi muito bom você ter citado o Cambridge Analytics, até
pela questão do documentário do Netflix, do Dilema das Redes, da influência, por exemplo, no Brexit e nas eleições americanas do Donald Trump. Já foi comprovado isso. E que só foi possível graças às ideias e informações colocadas na internet através dos grupos comportamentais. Então, eles pagavam, né, eles faziam uma publicidade direcionada a partir desses gostos, como você bem disse. E nós estamos vendo hoje a mesma coisa no Brasil, seja via WhatsApp, seja via as outras redes sociais. E impedir essas ações, que essas ações sejam feitas, que essas ideias sejam divulgadas, relacionadas com o interesse de cada um, seria uma violação ou seria uma proteção dos direitos humanos? Essa é uma excelente pergunta, porque o que está em choque nesse contexto que você ilustrou são direitos fundamentais igualmente protegidos pelo ordenamento. Ora, se de um lado temos a liberdade econômica, e é claro que a livre iniciativa pode se valer da tecnologia para explorar atividades econômicas com melhores resultados, de outro lado, não podemos ter o cidadão exposto de forma inadvertida, especialmente o cidadão que não é letrado para o uso das ferramentas tecnológicas, e é nesse contexto que se insere a educação digital. Perceba, João, percebam, meus amigos, cada vez mais esse tal letramento informacional que defendo eu e que o próprio Marco Civil previu de forma expressa no seu artigo 26, deverá ser efetivado para que se concilie esses dois direitos, de modo que um não se sobreponha ao outro. Digo isso da seguinte forma: aos poucos, com o passar do tempo, com a proliferação de uma cultura que permita a utilização de algoritmos de inteligência artificial de forma mais ética, teremos cada vez menos impactos deletérios sobre a democracia, ou mesmo sobre as relações de consumo ou as relações concorrenciais. Os danos são variados. Mas é fato que para que cheguemos a este patamar, é imprescindível que cada vez mais os cidadãos tomem consciência de que detêm um direito fundamental à proteção de seus próprios dados pessoais. João, esse é um debate eterno. Fala-se, inclusive, há perante o Congresso Nacional Brasileiro em tramitação uma proposta de emenda à Constituição, trata-se da PEC número 17 de 2019, que almeja incluir o inciso 12, hífen A, no rol do artigo 5º da nossa Carta, para lá prever expressamente a existência de um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Fala-se, portanto, na necessidade dessa reforma constitucional. Eu entendo que este direito já existe no nosso ordenamento de forma implícita. E é claro que não há hierarquia entre direitos fundamentais expressos e direitos fundamentais implícitos. Podemos conjecturar essa proteção de dados pessoais como direito de guarida fundamental a partir da leitura hermenêutica de outros direitos fundamentais, como a privacidade, a intimidade, a própria liberdade em suas várias facetas. Mas é fato que o legislador não se descuidou disso. Quando editou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, trouxe um rol de princípios no seu artigo 6º e de fundamentos no seu artigo 2º. Um desses fundamentos, o inciso 2 do artigo 2º, a autodeterminação informativa. Dentre os vários princípios, poderia citar alguns, como o do inciso 4, direito de livre acesso, o do inciso 6, princípio da transparência, o do inciso 10, que fala em responsabilidade e prestação de contas. Esses fundamentos e princípios, quando interpretados em conjunto, mostram, e essa é a posição firme da doutrina dedicada à matéria, que já temos condições de proteger a nível fundamental os dados pessoais dos cidadãos. A jurisprudência caminha no mesmo sentido. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal, quando se defrontou com o julgamento do caso IBGE, em maio de 2020, entendeu que a autodeterminação informativa
já existe entre nós, já operava efeitos mesmo antes da promulgação da LGPD e apenas vem trazer um reforço axiológico a essa proteção. O reconhecimento, portanto, João, de um direito fundamental à proteção de dados pessoais subirá um degrau quando houver um reconhecimento mais amplo de que se trata de um direito humano. E essa tendência à virtualização que a transformação digital escancarou durante o período pandêmico nos mostra que é um caminho sem volta, é um percurso inexorável. E, de fato, o que estamos a sentir é exatamente isso. Espero muito que, com o passar do tempo, aquele equilíbrio que eu descrevi no início dessa resposta possa ser atingido, para que não tenhamos que contar com a intervenção estatal de modo a coibir atividades econômicas lícitas, tampouco de modo a intervir excessivamente na vida do cidadão que precisa ter a sua privacidade e os seus dados pessoais naturalmente preservados, inclusive do escrutínio estatal. Tendências, apenas para exemplificar, não é como a recente medida de implementação do Open Banking no Brasil, que teve a sua primeira etapa consolidada com o sistema Pix e terá a sua segunda etapa consolidada, espera-se, em 2021, com o Open Banking propriamente dito, ou seja, outorgando ao cidadão a liberdade de escolha sobre a oferta de seus dados a todos os players do mercado financeiro, me parece uma demonstração que estamos assistindo de camarote sobre o exercício dessa autodeterminação informativa. Pergunto-lhe, até de forma retórica, está o cidadão médio brasileiro ilustrado, letrado, bem informado das consequências de adesão ao Open Banking? Será que saber que seus dados poderão ser compartilhados de forma livre por todos os participantes do mercado financeiro, com a suposta benesse disso permitir-lhe maior portabilidade de crédito, maior acesso ao próprio crédito, mais facilidade ao acesso a bancos e instituições financeiras em geral, mais facilidade no intercâmbio informacional com órgãos públicos, especialmente com a Receita Federal, mais facilidade na realização de operações de investimento, mais facilidade, por exemplo, na busca pela mineração de criptomoedas. Será que saber que essas benesses existirão lhe trará somente benefícios? Ou também trará riscos na medida em que esses dados, que são mantidos por uma ou algumas instituições financeiras com a qual ou as quais o cidadão mantém relacionamento contratual, de repente serão dados acessíveis por todas as outras, não representa um fomento àquela prática espúria que mencionamos anteriormente, da perfilização? Esse é um debate atual e pouco discutido. Eu faço essa ressalva porque cada vez mais vemos o festejo da técnica. Naquilo que a doutrina, e eu particularmente gosto de citar ou de categorizar como um fetichismo pela tecnologia. Essa é uma expressão curiosa, demonstra uma vocação à visualização apenas dos benefícios que a tecnologia produz e uma ignorância talvez até prometeica, não é? Se me permite usar o termo, quanto aos seus riscos. E nesse contexto de aceleração da inovação, cada vez mais os riscos ficam ofuscados. Cabe ao Estado saber onde agir de forma regular, exatamente os comportamentos que se espera e onde permitir que a livre iniciativa atue e prospere por meio da autorregulação ou sem qualquer regulação estatal. Esse é um debate complexo, envolve várias ciências, mas para os direitos humanos, educação digital é sim um assunto fulcral. Precisamos de cidadãos conscientes, e cidadãos conscientes de que têm agora, por força de lei, a autodeterminação de suas informações, ou seja, o direito de dizer o que querem e o que não querem que seja feito com seus dados. Esses dados projetados na web dirão e ditarão os rumos do que teremos nessa próxima década, pelo menos, João.
Eu acho que foi muito interessante você falar dessa questão do Open Banking, de tudo que está acontecendo, porque se existe economicamente na composição das cidades, o quem está no centro, né, quem tem o dinheiro, e quem está nas periferias, que não tem tanto poder aquisitivo, a gente está vendo também isso na internet. Então, a falta de educação digital pode influenciar diretamente no desenvolvimento das pessoas perante a sociedade. E, além disso, quem hoje não sabe mexer no computador, quem não sabe mexer no smartphone, quem não pode até comprar as tecnologias, estão ficando também na periferia da sociedade, já que não vai ter acesso a isso tudo, ou também não vai poder mexer ou ter esse aprendizado, já que não consegue nem ter acesso? Sem dúvidas. Você me faz lembrar de uma obra, de duas obras, aliás, ambas de autoria da professora norte-americana Virginia Eubanks. Uma delas tem um título muito curioso, Digital Dead End, ou seja, o beco sem saída digital, não é? Seria exatamente para onde estamos caminhando. Um beco sem saída para aqueles que não estiverem inseridos nesse novo contexto, que não estiverem capacitados para o bom uso da tecnologia ou que não desejarem utilizar a tecnologia. É impossível hoje, João, abdicarmos 100% da tecnologia. De alguma forma, queiramos ou não, ela está presente em nossas vidas, por variadas razões, ainda que involuntárias. Então, essa suposta marginalização, se me permite usar o termo, daqueles que não estão inseridos no contexto informacional odierno, já é uma realidade. Não é uma expectativa, tampouco uma tendência, é uma realidade. Diminuir o gap ou a distância entre aqueles que estão inseridos e aqueles que não estão é o papel da educação digital. Quando se fala na boa utilização das ferramentas tecnológicas, o que se tem em mente não é, por suposto, a utilização eficiente dessas ferramentas, mas a utilização consciente dessas ferramentas. E, infelizmente, não há outro caminho. Essa conscientização depende daquilo que falei, de dois fatores. Um deles é atribuído por lei ao Estado e deve ser cobrado. Trata-se da oferta de políticas públicas específicas. Outro depende da iniciativa individual. Não adianta. Se o próprio indivíduo não desejar assimilar a maneira mais correta e segura de utilização de uma determinada plataforma, se não buscar pesquisar quais são os perigos de utilização de uma ferramenta ou outra que, de repente, traga comodidade na sua rotina, mas por trás traga riscos, e para isso, é óbvio, precisamos de cidadãos conscientes de que uma ferramenta muito promissora ou muito chamativa, que oferece benesses e facilidades, tem os seus termos de uso, as suas políticas de privacidade, que são comumente ignorados, não são lidos, precisam, para que haja essa mudança, de efetiva leitura, de efetiva conscientização sobre o que está ali descrito. Precisa de denúncias contra abusos e também de cidadãos que saibam, entre aspas, me perdoem meu coloquialismo, mas onde estão pisando na internet, nunca teremos mudança efetiva. Aqueles velhos chavões são válidos nesse momento, não é? Dizem que o barato sai caro e muitas das vezes ferramentas gratuitas são oferecidas com a pecha de gratuidade, justamente porque por detrás dessa gratuidade há coleta, às vezes abusiva, de dado pessoal. Os casos que citamos anteriormente, de geopricing e geoblocking, são exemplo disso. O usuário que teve a sua geolocalização coletada clicou em um botão no qual dizia aceitar essa coleta. Pergunto-lhe, ele leu essa informação que foi apresentada? Essa mudança de comportamento, como estou dizendo, depende também da iniciativa individual e isso leva tempo. Talvez a mudança virá no médio, torçamos, não é, para que seja no médio, mas quiçá no longo prazo. E até que isso seja possível, até que tenhamos uma sociedade mais preparada para enfrentar esses desafios cotidianos que as ferramentas e plataformas digitais impõem, talvez mais atuação se deverá esperar do Estado. Não apenas quanto ao implemento das políticas públicas
que falei no início de garantia do acesso à internet, embora isso seja importante, mas também para a oferta de treinamentos, de conscientização, para a inclusão de disciplinas obrigatórias, por que não no ensino básico e fundamental, quanto ao uso dessas ferramentas, para que se permita ao cidadão conhecer um pouquinho da técnica, João. É impossível hoje, até para o operador do direito, estar completamente ao alvedrio das ciências da computação. E isso se tornará cada vez mais evidente na medida em que essa tendência à virtualização, que já nos colocou em home office, que já nos colocou em lives, conferências virtuais e tudo mais, se tornar uma constante. Já é, mas será uma constante mesmo no pós-pandemia. Então a reflexão que fica é: qual é a sociedade que queremos para o futuro? É uma sociedade em que todo cidadão está conectado à internet e que o Estado tem o dever de garantir o acesso simples à internet? Ora, isso nós já temos, por exemplo, na Finlândia. Eu não sei se os colegas sabem disso, mas o Estado finlandês é obrigado, desde 2010, a garantir banda larga mínima de 10 megabytes a cada cidadão finlandês. Podemos comparar o nível de desenvolvimento cultural e letramento tecnológico do cidadão médio da Finlândia com o cidadão médio do Brasil? Essa é uma questão óbvia, não podemos. Então, exigir, por exemplo, o acesso à internet amplo, universal, não é? Como se pretende fazer no Brasil desde a PEC número 19 de 2020, não me parece uma solução factível. Eu acredito que ir além é necessário e isso levará tempo. Até que tenhamos a sociedade almejada, quiçá um modelo como o finlandês, muito percurso se tem pela frente e a educação de base é fundamental. Isso envolve todas as esferas do saber, todas as ciências e, naturalmente, todos os âmbitos do Estado. E eu sei que o tema é muito longo, a gente podia debater, né, várias coisas, mas pensando no apanhado geral, nas suas considerações finais, o Brasil está indo para o caminho certo, ou precisamos rever várias políticas públicas e aumentar a proteção para cada cidadão através do conhecimento das ferramentas online, como você disse, e talvez, quem sabe, um dia chegar, por exemplo, ao nível da Finlândia, ao nível dos países de primeiro mundo, que a proteção de dados, a autodeterminação informacional já é uma coisa intrínseca, né? Já é uma coisa que está dentro de cada um como um direito fundamental. Sem dúvidas. Me permita apenas uma rápida correção, João. Por um lapso, eu mencionei no finalzinho da minha última fala que temos a PEC que pretende incluir o acesso à internet como direito universal no Brasil, como garantia do Estado. É a PEC número 8 de 2020, não 19, perdoem pelo lapso na menção ao número. Mas, sim, respondendo a essa sua última reflexão, me parece que a busca pela ética na utilização das ferramentas tecnológicas depende desse aprimoramento constante. É inevitável que percalços surjam no caminho, e é claro que discussões legislativas aparecerão com ideias que são louváveis e que são necessárias. O debate, o escrutínio público é fundamental nesse contexto. Mas para que os direitos humanos se efetivem, todos sabemos que não adianta a mera previsão legislativa. É importante que se tenha, mas é preciso que se efetive. Essa efetivação demanda isso que estamos fazendo agora, o debate. É preciso escancarar os problemas, é preciso apresentar soluções, ainda que elas não sejam as mais viáveis, mas discuti-las, debatê-las em um ambiente democrático, com possibilidade do contraditório, com amplitude de ideias, é um caminho necessário e salutar, não apenas para evidenciar o problema, mas para evidenciar possíveis soluções. Bom, Faleiros, muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, debater um pouquinho, gastar o seu tempo proseando sobre um assunto tão importante, tão relevante, principalmente nesse momento que estamos vivendo na pandemia, né, e com o mundo praticamente inteiro dentro da internet. Para você que ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista completa está no nosso canal do YouTube, do Laboratório de Direitos Humanos da UFO, e em breve temos novos episódios e te aguardamos aqui no canal.
Um grande abraço e, novamente, Faleiros, muito obrigado. Eu agradeço a você, João Alexandre, agradeço a todos os amigos do Laboratório de Direitos Humanos. É uma honra ter tido a oportunidade de dialogar com vocês sobre esse tema tão atual e fico à disposição para outras oportunidades, para outras conversas. Espero que tenha sido esclarecedor a todos os amigos que nos ouviram e que irão nos ouvir. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Obrigado e até o próximo episódio.